Bom, mais um vídeo do canal Megamente. Hoje vai ser um vídeo curto. A gente vai falar sobre anexo. Bom, quanto ao anexo, o que você tem que saber quanto aos anexos? Se você tem um documento administrativo e você precisa anexar outros documentos a esse documento, então você vai chamá-los de anexo ou anexos. Vai depender da quantidade de documentos que você vai colocar. Se eu tenho 2 anexos, é claro, eu vou botar anexos. Aí tem um exemplo que mostra um anexo e no segundo exemplo, com 2 anexos. Lembrando que quando você tiver apenas um anexo, você não precisa botar a letra em maiúscula com um parênteses fechado. Como no exemplo a seguir, nós temos 2 anexos, ele colocou letras maiúsculas com parênteses fechado para identificar cada um dos 2 anexos. O primeiro anexo fala da cópia do ofício número 100, da IANS, e o segundo, da cópia do ofício número 10 do CIAW. Ter atenção ao seguinte, aí no primeiro exemplo, aí, com relação à mensagem, lá no final tem uma letra em parênteses, aquilo significa que o documento é reservado. E o da DFM significa que essa mensagem foi originada pela DFM. Agora, quanto aos anexos, não esqueça do seguinte, se eu tenho um ofício e eu vou anexar algo ao ofício, eu vou chamar esse algo de anexo. Mas os anexos desse documento que eu estou anexando são chamados de apensos. E se esses apensos estiverem anexos, eles serão chamados de adendo. Quando eu falar em anexo, eu discrimino ele, distingo ele com letras. Quando eu falar em apensos, eu distingo por números. E quando eu falar em adendo, novamente por letra. Agora, sobre a escrituração desses anexos. Bom, devem ser escriturados de maneira bem identificada, né? Para que você possa saber de qual anexo você está tratando. Ou seja, você tem que ter uma perfeita identificação. Aí segue os exemplos. No primeiro exemplo aí, a gente tem como anexo um parecer, o parecer número 1 de 2020 do CIA. Bom, parecer é documento declaratório. Documento declaratório não tem 0 antes de número significativo. Então, por isso aí é 1 de 2020 do CIA. No segundo exemplo, tem como um anexo uma relação nominal dos candidatos aprovados. O terceiro exemplo é aquele que a gente já viu anteriormente, uma cópia de uma mensagem reservada da DFM. E o quarto exemplo fala de vários anexos. Aí ele discrimina com a letra maiúscula com parênteses fechado, para identificar cada um deles. Os anexos são perfeitamente identificados para que não haja confusão. Bom, como eu falei anteriormente, anexo documento. Se eu vou anexar um documento ao meu ofício, por exemplo, esse documento ele vai entrar no meu ofício como um anexo. Mas se esse anexo já tiver anexo, então ele é chamado de apenso. E se esse apenso também tiver os seus anexos, aí deverá ser chamado de adendos. Aí tem um exemplo, anexo cópia do ofício número 28/2021 da SGM e seus apensos. Isso significa que essa cópia do ofício que eu anexei ao meu documento, ela também tem os seus anexos. Nesse caso, estão sendo chamados aqui de apensos. Agora sobre documentos que vêm do paisano. Como é que a gente vai anexar um documento que vem do paisano? Bom, a gente vai identificar de acordo com a própria numeração do documento. O exemplo aí, anexo da cópia do ofício número 3108. Aí essa numeração todinha vem lá do Ministério da Defesa. Então você vai aproveitar essa numeração e vai colocá-lo exatamente como ela é no anexo, como cópia. E claro, se ele tiver anexos, você vai acrescentar os seus apensos. O segundo exemplo, cópia do ofício número 30.295 de 2017, DSI e tudo mais, da Controladoria Geral da União. Algumas regras gerais. Lá embaixo, no campo cópias, a gente também vai relacionar quem é que vai receber anexo e quais os anexos que esse destinatário vai receber. Por exemplo, aí está dizendo aí na primeira cópia DADM com anexo. Isso indica que a DADM vai receber todos os anexos contidos no documento. No segundo exemplo, tem a DFM com anexos
alfa a char. Então eu entendo que tem um anexo bravo aí, e ela vai receber os três, porque é alfa a char. Então vai receber o anexo alfa, o anexo bravo e o anexo char. Já no terceiro exemplo, fala do Kumopinab, que vai receber anexos alfa e Charlie. Nesse caso, ele não vai receber o anexo bravo, só o alfa e o Charlie. Agora sobre encaminhamento de valores, cheques e dinheiro em espécie. Bom, primeiro que você tem que saber é que não é permitido anexar dinheiro em espécie pela postal da Marinha ou pelos Correios. Mas se ainda assim você tiver que encaminhar dinheiro, cheque ou qualquer valor, você tem que escriturar explicitamente esses anexos. E outra coisa, não pode ser por meio de documento administrativo que use serviço postal. Aí no caso, como é que vai fazer? Pode utilizar-se de um mensageiro, por exemplo. Agora, como é que fica essa palavra anexo no texto? No texto. Bom, quando você vai redigir a palavra anexo, ela tem que ser com letra minúscula dentro do texto, né? Quando se tratar de anexo específico. E se for vários anexos, aí você vai ter que colocar no final dele, vai ter que colocar uma letra maiúscula e essa letra vai ter que ser grifada para que você saiba a qual anexo ele está se referindo. Agora, seguinte, dentro do texto, você não pode botar, por exemplo, o anexo alfa em letra maiúscula com um parênteses fechado. Não, você não vai fazer dessa forma, não. Você vai botar como a forma anterior. Aí no exemplo, é um exemplo de como não deve ser feito. Conforme citado no anexo alfa, parênteses, não. Você vai tirar esse parênteses e vai pegar essa letra alfa e vai grifá-la. É isso aí, gente. O que eu tinha para falar a vocês sobre anexo. Vídeo rapidinho, curto. Próximo vídeo, vocativo. Fica atento.